A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero deixar aqui um versículo que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que vai falar assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse versículo ele fala sobre o profeta Abacuque e a sua reação e como viria a resposta e o propósito de Deus para a vida do povo de Israel. Abacuque sabia que o seu povo iria perecer. Ele sabia que o seu povo viria passar por um processo muito difícil, seriam levados cativos. Essa foi a profecia dura, pesada para aquele povo que está vivendo numa idolatria, no pecado, cometendo situações que não agradavam ao Senhor. Deus se levanta e faz essa profecia, entrega essa profecia para o povo de Israel. Abacuque até então não entendeu e não entendia por que o povo que era escolhido por Deus teria que sofrer essa dura realidade. Como assim o povo de Deus tem que sofrer essa dura realidade? Muitas das vezes, quando nós estamos passando por um processo e estamos numa situação que não agrada ao Senhor, Deus, ele não nos corrige porque ele nos odeia. Ele nos corrige porque ele nos ama. E ele faz uma situação se agravar para podermos chegarmos mais a Deus. E Deus, muitas das vezes, ele não quer perder o seu povo. Ele não quer te perder. Por isso, ele permite as provações virem até você, para ver aonde vai a sua fé. E engraçado que o Senhor, que interessante, né? O Senhor, ele diz assim, que o justo viveria pela fé. E essa situação e essas palavras trouxe um alívio para Abacuque. Ao mesmo tempo, uma preocupação, ele também trouxe um alívio para Abacuque. Por quê? Porque ele sabia que havia remanescente naquele lugar. Ele sabia que o povo já havia numa situação crítica, mas ele também entendia que ali havia uns remanescentes. E Deus sabia que esse remanescente viveria. Ele sabia que esse remanescente iria passar por um processo, mas iria vencer. Deus, muitas das vezes, ele permite situações agravarem mesmo. Mas o justo, ele vive pela fé. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A salvação, ela virá, de uma forma ou outra, ela virá. Mas se nós permanecermos fiéis a Ele. Abacuque não deu ouvido às críticas. O povo, naquele tempo, não queria ouvir a voz de Deus, mas Abacuque queria ouvir a voz de Deus. Abacuque queria ouvir a mensagem de Deus. E ele abriu os seus ouvidos e o seu coração para que Deus pudesse agir de uma forma para com o seu povo. Ele provavelmente, capturando essa mensagem, ele vai dizer assim, ele poderia estar dizendo assim, Senhor, eu sei que o povo vai perecer, mas age de alguma forma para que nós venhamos sobreviver. Às vezes a situação está tão crítica, as portas se fecham, filhos se levantam, a doença vem, a perseguição vem, a inveja vem, as obras contrárias vêm para nos paralisar, para nos enfraquecer na fé. Mas o Senhor diz para nós, resista. Resista nesses tempos difíceis. Resista nesse tempo em que o mundo está vivendo uma calamidade. Não importa a situação, não importa quem está no governo, não importa quem está governando, se está havendo guerras, não importa se as doenças estão batendo, vírus estão vindo, não importa. Já sabíamos que isso ia acontecer. Nós cristãos que lemos a palavra do Senhor, sabe muito bem que essa profecia de que a calamidade cairia sobre o povo já há muito tempo. Mas graças a Deus que você está aqui para ouvir essa mensagem. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimentos ou mantimentos,
As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei nos Deus da minha salvação. Abacuque, ele abraçou a causa do povo. Quantas vezes nós abraçamos a causa do nosso próximo? Nós compadecemos com a aflição do nosso próximo. Quantas vezes nós vimos alguém sofrendo por uma situação tão crítica e ele chora, desabafa, meu Deus, chora, 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 e você vai lá, não, vamos orar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não desista do propósito que Deus preparou para a sua vida. Não desista daquilo que Deus ele tem planejado para a sua vida. Não desista, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu que vai abrir porta de emprego, Ele vai abrir porta de emprego. Se Deus prometeu que vai curar, Ele vai curar. Se Deus prometeu que vai dar livramento, Ele vai dar livramento. Ah, então por que quando eu oro nada acontece? Por causa da sua fé. Mas hoje, Deus traz para a sua vida essa palavra. Não desista daquilo que Deus lhe prometeu. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é teu escudo, é a tua fortaleza. Confia nesse Deus e o mais Ele fará. Mas enquanto o Senhor não cumpre o propósito que Ele prometeu, permaneça firme. Permaneça nesse projeto. Permaneça em oração. Permaneça confiando nesse Deus maravilhoso. E saberá que Ele é Deus. Saberá que Ele é o Senhor. Quando Abacuque ouviu a voz de Deus, ele temeu a Deus. Mesmo sabendo que o mal viria, mesmo sabendo que as situações iriam se agravar, mesmo sabendo que o povo seria levado cativo, mas ele confiou em Deus. Confia no Senhor. E o mais Ele fará, mesmo que falte tudo. Mesmo que falte um abraço, mesmo que falte uma palavra amiga, mesmo que falte um pai, uma mãe, um filho, mesmo que falte tudo isso, abrace ao Senhor neste dia, abrace ao Senhor nesta causa, deixe o Senhor cuidar de você, deixe o Senhor te proteger, deixe o Senhor te acalmar. Se abrir tão somente o teu coração para o Senhor Ele vai entrar e vai mudar o quadro da sua vida. Às vezes realmente dói, eu sei que dói. Mas o Senhor é o Deus que acalma, que cura, que liberta, que transforma. O Senhor que faz todas as coisas acontecer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Permaneça firme, permaneça no propósito, permaneça fiel ao Senhor. Não saia dos projetos que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Como eu falei antes, enquanto isso não acontecer, permaneça firme. E diz para você mesmo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua caminhada, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre teus sonhos que ainda não se cumpriram. Deus ama quem gosta de sonhar. Deus ama quem sonha. Então não deixe de sonhar. Permaneça no propósito de Deus. Que Deus os abençoe e que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que Deus seja a tua sombra, a sua direita. Que a glória de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus vos abençoe. Amém e amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Fique com Deus.